Então, gente, vamos fazer agora um tutorialzinho para cálculo de reação de apoio. Então, tem 4 viguinhas, vamos calcular reações de apoio. Vou colocar em vídeos separados para não pesar muito. Então, a primeira viga, então, da tarefa. Tarefa 1, a letra A. Então, é uma viga com uma carga distribuída retangular de 6 kN por metro. Lá em B eu tenho um momento concentrado, que é um binário de força, de 5 kN por metro. E eu tenho uma outra carga horizontal. Tá dando pra ver? Tá, né? De 7 kN. Em C eu tenho um apoio do tipo pino, que é o apoio que restringe deslocamentos em duas direções, por isso ele dá uma reação de força, potencial reação, né, de força em X, potencial reação de força em Y. E em A eu tenho um rolete. O rolete ele restringe deslocamento em uma direção. Nesse caso aqui, ó, o deslocamento que está sendo restringido está indicando que é na direção vertical. Por isso eu vou ter uma reação de força só nessa direção. Então, o passo 1, para calcular a reação de apoio, é sempre montar o DCL. No DCL eu vou representar de novo a viga, todos os carregamentos, porém sem os apoios. No lugar dos apoios, pela retirada dos apoios, vão aparecer as reações, potenciais reações que cada apoio pode fazer. Aqui ficou meio desproporcional, né? Vou deixar melhor um pouco. Sim, o desenho ficar retinho não é minha especialidade, nem é necessário, na verdade. O importante é que seja bem representado todas as forças e reações. Força horizontal, o momento, que é no sentido anti-horário. E no lugar das reações, dos apoios, eu vou colocar as reações. Então, em C eu tinha um apoio do tipo pino, por isso eu posso ter um potencial RCY e um potencial RC, tirar o C daqui, colocar ele para o lado de lá, botar ele mais para cima, e um potencial RCX. A direção que você indica eles aqui não faz muita diferença. Tem gente que prefere colocar nos sentidos positivos convencionados do sistema cartesiano, XY, né? E se der negativo, a gente sabe que está nos sentidos negativos cartesianos. Mas eu prefiro deixar isso livre. Então, se você quiser, se você achar que ele já tem um palpite para que lado que ele vai estar e quiser colocar naquela direção, às vezes é mais prático. O que você tem que saber é que o que está representado aqui no DCL é a lei. Então, se aqui se representou no DCL dessa forma, se deu negativo, é que está ao contrário do que se representou no seu DCL. O sistema cartesiano em si não faz diferença. O que faz diferença é o que você representou aqui no DCL. E eu vou lá em A, é um apoio do tipo rolete, então vai ter reação de força em uma direção só. Um RAX. Desculpa, RAY. Coloco as direções, as posições, medidas úteis. Ah, esqueci de colocar as medidas aqui em cima, né? Aí não dá para resolver. Então, primeiro tem
3 metros. E o segundo tem 2 metros. Ai, ficou ruim isso aqui. Ficou muito proporcional, né? Bom, não é bonito, mas não faz diferença também. Você tem que obedecer o que está escrito no teu diagrama. Ok. No DCL eu também vou fazer a força equivalente concentrada, que é uma força que representa a ação de toda essa carga distribuída. Ela não é uma força concentrada de verdade, ela não existe ali de verdade. Ela é só uma representação de uma força que é estaticamente equivalente a toda essa carga distribuída. Então, a força equivalente ela vai sempre valer a área da carga distribuída. No caso aqui, a área de um retângulo, onde a base vale 2 metros e a altura vale 6. Então, 6 kN por metro vezes 2 metros, você vai ver, ó, o metro se cancela, e vou ter uma força, vou ter só unidade de força, dá 12 kN. DCL completo, eu passo para o passo 2, que é aplicar o somatório das forças. Desculpa, o somatório dos momentos em um dos apoios, igual a 0, com relação à posição de um dos apoios. Melhor dizendo. Perfeito. Por que a gente faz em cima de um dos apoios? Eu tenho dois potenciais pontos aqui para aplicar a somatória dos momentos, né? Ou A ou o C. Por que eu vou escolher um dos apoios? Porque quando eu escolho um dos apoios, as reações de força que estão atuando nesse apoio não vão entrar no somatório de momentos. E assim eu consigo eliminar algumas incógnitas da minha equação, né? Se eu fizesse o somatório dos momentos em A, o RAY não entra. Se eu fazer o somatório dos momentos em C, o RCY, o RCX não entra. Aqui a gente tem um caso especial por ser uma viga, está alinhado. Tanto o A como o C, o RCX não vai entrar no somatório dos momentos, porque eles estão alinhados, né? O RCX está alinhado tanto com C como com A. Então, tanto faz qualquer um dos apoios que eu pegar. O que não é indicado é fazer o somatório de momentos em outro lugar. Por exemplo, se eu fizesse o somatório de momentos em B, entraria tanto o RAY como o RCY. Eu teria duas incógnitas no meu somatório e isso aí ia complicar um pouco mais os cálculos. Teria que fazer depois uma substituição. Resolve da mesma forma, mas dá um pouco mais de trabalho. Então, vou escolher o ponto A. Vou fazer somatório dos momentos. E aqui eu coloco o ponto que eu escolhi em A e não MA, para não confundir quando eventualmente eu tiver uma reação de momento em A, que eu vou chamar ela de MA. Aqui eu estou indicando qual o ponto que eu escolhi e não que isso aqui é uma reação, igual a 0. E vou convencionar aqui o sentido positivo que eu vou estabelecer para o meu balanço. Isso daqui também não faz diferença no resultado, tá? Isso aqui eu só preciso de uma orientação para que todos os momentos concentrados e forças que fizerem momentos com relação ao ponto A estejam indicados com um sinal coerente. Certo? Eu coloquei sentido anti-horário porque geralmente é o mais utilizado mesmo. Mas não, se eu colocasse sentido horário aqui, o resultado seria exatamente igual. Se não acreditar em mim, pode testar depois. Então vamos lá. Eu sempre gosto de colocar primeiro a incógnita que eu estou calculando. Se eu estou fazendo somatório de momentos em A, eu vou determinar quem? Eu vou determinar o RCY.
porque nem o RAY nem o RCX fazem momento com relação ao ponto A, porque eles estão alinhados com o ponto. Então eu deixo lá na esquerda já o momento que o RCY faz. Quanto que é o momento que o RCY faz com relação a A? Eu tenho que ver, esse é meu ponteiro do relógio, o centro do ponteiro do relógio está aqui, né? Eu vou ver, ó, para que lado o RCY faz a viga girar, né? Se vocês têm uma dúvida, coloca uma canetinha lá e vê. Ó, o centro do ponteiro do relógio está aqui. O RCY, do jeito que eu indiquei, ele está girando no sentido anti-horário à viga, em relação ao ponto A. Então vai ser o RCY vezes a distância. A distância aqui dá o quê? 5 metros. Agora eu vou da esquerda para a direita varrendo tudo que faz momento com relação ao ponto A, incluindo forças e momentos concentrados. O que tem aqui que faz momento com relação ao ponto A? Vou passando, ó, chegou aqui no ponto B. No ponto B eu tenho um momento concentrado. Momentos concentrados sempre entram no balanço de momentos, mesmo se ele estivesse aplicado em cima do ponto que eu estou calculando. Por quê? Ele já tem... Ah, escrevi um negócio errado aqui, hein? Que besteira. Então, é quilonewton vezes metro, que é a unidade de momento, não é por metro. Eles já têm um braço de alavanca associado. Então, uma força vezes uma distância. Então, eles vão entrar sempre. Então, aqui, ó, 5 km vezes metro. Para que lado que ele está atuando? Sentido anti-horário. Entra positivo. Mais 5. O que mais? Vamos passando aqui. Aqui, ó, chegou a força equivalente da carga distribuída. Está girando a viga para que lado? Sentido horário, né? Então, vai entrar negativo. Menos 12 vezes a distância. Opa, esqueci, não marquei a distância. Eita, professor que vai gravar vídeo acaba esquecendo das coisas, não pode. Como é uma carga retangular, a força equivalente vai estar bem no meio da carga. Ela está sempre posicionada no centroide de área da carga distribuída. No caso é um retângulo, o centroide passa bem pelo centro, pela metade do comprimento. Então vai ser 1 metro, 1 metro. Então aqui vai estar 4 metros. O que mais que faz momento em relação a A? É só isso. Isso aqui igual a zero. Aí a gente só resolver aqui a aritméticazinha básica. A gente tem aqui o R CY mais 5 menos 12 vezes 4, 48, igual a zero. Desculpa, falta um 5 aqui. RCY vezes 5 mais 5. RCY vezes 5. Aqui 5 com 48, menos 48, vai sobrar 43. Passa para lá, fica positivo, né? Menos 43 só passa para lá, fica positivo. Fica mais 43. RCY vai ser igual a 43 dividido por 5. RCY igual a 8,6 kilonewtons. É uma força, né? Por mais que eu esteja no somatório de momentos, aqui, ó, eu tinha uma distância multiplicando o RCY. Eu passei para lá dividindo. Aqui eu estava com o momento, né? 43 newtons vezes metro. Quando eu dividi por 5 metros, eu cheguei em uma força. E deu positivo. Se deu positivo, quer dizer que o RCY está para cima mesmo. Então, seguindo, passo 2.
eu vou fazer o somatório das forças em y igual a zero. Onde no somatório das forças em y vão entrar todas as forças que estejam alinhadas na vertical, alinhadas com o eixo y. Forças em x não vão entrar, momentos também concentrados também não vão entrar. O que tem de força em y que eu não conheço ainda? O que eu teria de incógnita de força em y? Eu tinha o RAY e o RCY. O RCY eu já sei quanto que vale. Falta definir o RAY. O RCY eu já vi que vale 8,6 kN. Então essa é uma das respostas que eu estou buscando. O RCY eu não sei. Vou colocar lá a minha incógnita separadinha lá na esquerda da equação. E ela tá... Opa! Vamos colocar de novo aqui, né? Somatório das forças em y igual a zero. Eu vou estabelecer sentido positivo para o meu balanço para cima. Coloco lá o RAY, que está indicado para cima aqui, certo? Então por isso ele entrou positivo. O que mais tem força em y? Varrendo aqui da esquerda para a direita. Chegou aqui, ó, força em y, força equivalente que está para baixo. E ela vale 12, então entra menos 12 porque está para baixo. O que mais que tem de força em y? Tem um RCY. Eu não vou colocar RCY aqui que eu já sei quanto que ele vale. Ele vale 8,6. E está para cima, então entra positivo. Mais 8,6 igual a zero. O RAY vai acabar sendo menos 12 com 8,6 positivo, vai sobrar 3,4, né? Passa para lá, menos 3,4, passa para lá, fica positivo. Então essa é a minha segunda incógnita. O RAY deu positivo, quer dizer que ele está para cima mesmo. Então vai restar só o último passo, que é aplicar o somatório das forças em x. O que eu tenho de incógnita em x é o RCX. É o último que está faltando. Se eu faço o somatório das forças em x igual a zero, sentido positivo para a direita, o que eu tenho de força em x? É o RCX. O que mais? Passando da esquerda para a direita, só os 7 kN aqui, que está para a esquerda, por isso ele entra negativo. Menos 7 igual a zero. RCX igual a 7 kN. Mais bonitinho. Caligrafia não é o meu forte, vocês já sabem disso, né? Deu para perceber. E é isso, gente, ó. Achamos as 3 reações. Se quisesse colocar aqui no DCL, ia ficar RCX igual a 7, o RCY igual a 8,6 kN, e o RAY igual a 3,4 kN.